verdadeiro prolongamento aéreo do Calypso, o Catalina, especialmente equipado para o mergulho, aproxima-se da Ilha Isabela, no Oceano Pacífico, 25 km ao largo da costa oeste do México. O comandante Cousteau prepara o reconhecimento preliminar da ilha. Há muito que procurava um local excepcional onde pudesse estudar as reações de uma grande variedade de aves marinhas que vivem em comunidade. A Ilha Isabela, um rochedo minúsculo no horizonte marítimo, com 2 km de comprimento, é conhecida pela sua enorme população de aves tropicais marinhas das mais variadas espécies. Esta ilha vai proporcionar a Cousteau uma ocasião ideal para estudar a forma como as aves partilham os recursos do mar. Pilotado por Philippe Cousteau, o Catalina penetra no domínio das aves marinhas de Isabela. Uma fragata macho, com a sua bolsa gular cheia de ar, em plena parada nupcial. As fragatas são as aves dominantes da ilha. Sobre as águas, estes espantosos piratas do céu patrulham sem descanso. Isabela, reino das fragatas, é igualmente o habitat de muitas outras aves. O ganso patola de patas azuis levanta voo, com as patas espalmadas e vivamente coloridas coladas ao corpo. Uma ave tropical com bico vermelho, muitas vezes chamada rabo de palha da cauda vermelha, vem a Isabela unicamente para se reproduzir. De seguida retoma o céu para sobrevoar milhares de quilómetros do oceano. Os pelicanos castanhos, espécie ameaçada nos mares nórdicos, ainda são numerosos aqui. O apetite frenético das aves marinhas é marcado pelos mergulhos espetaculares dos gansos patolas. Eles voam debaixo d'água para apanharem a presa. Fora da água, o ganso perde a presa para a fragata, que se revela um pirata implacável. Durante meses, a equipa Cousteau vai familiarizar-se com as aves marinhas de Isabela e com a sua luta pela vida em terra e no mar. A Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. Pássaros marinhos de Isabela. Depois de terem ancorado Catalina, o comandante e Philippe Cousteau aproximam-se das falésias da Ilha Isabela num zodíaco. As gaivotas que aqui fazem os ninhos vão ao seu encontro. As aves e a ressaca dispensam-nos um acolhimento movimentado. As gaivotas temem pelos seus ninhos e utilizam a agressividade para tentarem desencorajar os intrusos. A equipa desembarca numa pequena baía da costa sul para um primeiro reconhecimento da ilha. Na praia existem algumas cabanas utilizadas por famílias de pescadores que vêm do continente na estação mais amena. As aves marinhas cobrem a ilha, mas mal chegamos, notamos imediatamente a predominância das magníficas fragatas. Os céus de Isabela são o seu domínio.
Como uma nuvem negra, planam, rodopiando no céu, prontas a roubar uma parte da refeição das outras aves. Na ilha, todo o espaço é reivindicado por colónias de diferentes espécies de aves marinhas. Aqui não há tranquilidade possível, nem paz idílica. A ilha fervilha de vida, com criaturas aladas que vêm a Isabela fazer os ninhos. Aos milhares, as andorinhas do mar em migração percorrem distâncias enormes sobre o mar e vêm à terra para pôr os ovos. Uma andorinha do mar recém-nascida, acabada de sair da casca. Aqui a maior parte dos pintos de outras espécies só aceita uma alimentação pré-digerida, mas a andorinha bebé consegue engolir um peixe pequeno inteiro. Um ganso-patola de patas azuis volta depois de ter andado a pescar no mar. As suas patas espalmadas servem-lhe de travão aéreo. Servem também para a parada amorosa. Cousteau e Philippe encontram-se agora no lugar ideal para observarem o ritual amoroso dos gansos-patolas de patas azuis. Os gansos chegam em voo planado, empinam-se e depois batem as asas para amortecerem a aterragem vertical. Em espanhol chamam aos gansos-patolas bobos. Em inglês chamam-lhes boobies e são mesmo uns tolos, pois muitas vezes fazem o ninho em terreno descoberto, o que os torna vulneráveis. São talvez tolos ou palhaços, mas com as suas patas azuis, a sua dança amorosa assemelha-se mais a um bailado do que a um número de 5. A fêmea de grandes olhos choraminga enquanto o macho de pequenos olhos redondos assobia prosseguindo o bailado. Exibindo as patas azuis, o macho manifesta o ardor do seu desejo. Então a fêmea inclina a cabeça como que para atrair o seu apaixonado. Os gansos parecem-se com os seus primos, os pelicanos, quando se entregam à dança pré-nupcial. O macho, mais pequeno do que a fêmea, empertiga-se e faz uma nova demonstração. A sua declaração é aceite. Este par permanecerá unido durante o longo período necessário para alimentar e cuidar de uma postura de 2 ovos, dos quais muitas vezes só um pinto sobrevive. Em Isabela, os gansos pardos são mais numerosos do que os de patas azuis. Os pardos contam-se às dezenas de milhares. Os gansos pardos fazem sempre os ninhos a descoberto e podem ser facilmente observados. O pinto recentemente saído da casca é protegido do sol por um macho e alimentado por regurgitação. Os machos e as fêmeas partilham a tarefa de alimentar os filhos. Nos rochedos dos gansos pardos, somos testemunhas de uma tragédia familiar. O caso é típico. Há 2 filhotes e o mais forte domina, enquanto o mais fraco se resigna. O mais forte reclama energicamente a comida. Os pintos, com a aproximação da idade adulta, têm necessidade de enormes quantidades de alimento, mas os pais só respondem às reclamações mais insistentes. O pinto mais fraco, incapaz de rivalizar com o irmão, não vai conseguir sobreviver. Levado pela fome, o pássaro mais fraco reúne as suas últimas forças e faz uma tentativa desesperada para conseguir alimento.
As suas súplicas não são suficientemente fortes. Não vão servir para nada. A insistência do pássaro enfraquecido só irrita a mãe. E é o mais robusto que mais uma vez ela vai alimentar. Os pais só têm uma certa quantidade de alimento para dar, que não pode ser desperdiçada com os fracos. O pinto, resignado, afasta-se em jejum, repelido tanto pelos pais como pelos seus semelhantes. Vai morrer à fome, vítima das leis inflexíveis da natureza. As fragatas caem do céu para obterem a sua parte do alimento dos gansos. Ao serem alimentados, o bater das asas dos pintos é suficiente para atrair os ladrões. Realizando um festival de acrobacias aéreas, as fragatas roubam bocados de peixe até dos bicos dos jovens gansos. Para refazer a sua provisão de alimentos, um ganso pardo adulto regressa ao mar. Mas as fragatas obstinadas não estão muito longe. Um ganso vê-se forçado a fazer uma aterragem catastrófica. Em grupo, as fragatas atiram-se à vítima, abanam-na, picam-na, até ela soltar o peixe. Senhoras do céu e hábeis pescadoras à superfície, as fragatas raramente tocam a água. Para os gansos, a vida é dura. Quase todas as vezes que pescam, a sua refeição é roubada. O ganso pardo, ao contrário da fragata, é capaz de mergulhar debaixo d'água para apanhar peixe. Mas no regresso à superfície, quem vence é a fragata. É praticamente impossível colocarmos-nos debaixo d'água de câmara em punho no local exato onde os pássaros vão mergulhar. Para filmar à vontade a vida submarina das aves de Isabela, temos de nos organizar. Superiores a todas as outras, semelhantes a navios de alto mar, existem as aves a que a ciência chamou Fregata Magnificens, a fragata magnífica. As fragatas são as vigilantes do céu. Aqui elas impõem o severo processo da seleção natural. Estimulam um instinto de sobrevivência de todas as outras aves, impedindo-as de engordar e degenerar no que poderia ser uma vida fácil na abundância de Isabela. Estas maravilhas do ar são campeãs da agilidade e velocidade. E levam sobre os seus domínios com umas asas que podem atingir 2,30 metros de envergadura e um corpo que não pesa mais do que 1 ou 2 quilos. Conseguem planar contra o vento, como papagaios de papel. Contudo, as fragatas também têm os seus problemas. As patas são tão pequenas que mal conseguem andar em terra, e como a água não escorrega nas suas penas, se pousassem no mar iriam ao fundo. Vamos observar o paradoxo desta magnífica máquina voadora, incapaz de nadar, mas que vive perfeitamente do mar. Uma espécie em vias de extinção nas costas dos países industrializados, a dos pelicanos castanhos, abunda e multiplica-se em Isabela. Depois da pesca no mar, um jovem pelicano castanho voa em direção à ilha, engolindo a sua presa.
Em Isabela, a população permanente de pelicanos é pequena, mas agora é época de reprodução e eles chegam em grande número à ilha. Aqui os pelicanos encontram locais propícios para fazerem os seus ninhos ao abrigo da poluição humana e conseguem chocar os seus ovos numa paz relativa. Como todos os habitantes da ilha, os pelicanos castanhos também são obrigados a pagar um tributo às fragatas, senhoras da região. Neste caso, sob a forma de pequenos ramos que as duas espécies utilizam para construir os ninhos. Apesar de se tratar de uma invasão, os pelicanos castanhos não correm perigo. Deles, as fragatas só querem os ramos. Os pelicanos toleram estoicamente estes ladrões de ninhos. No céu, as fragatas batem-se agora entre si, numa disputa dos pequenos ramos de que necessitam para construir os ninhos. O macho leva para casa a sua presa, que a companheira aproveita rapidamente. Roubando-se umas às outras, as fragatas continuam durante horas o torneio dos ramos, que parece mais um jogo do que uma batalha. A sobrevivência das fragatas depende exclusivamente da sua virtuosidade aérea. Este jogo é uma verdadeira demonstração de campeões. A construção do ninho faz-se em colaboração. O macho e a fêmea estão já acasalados e o macho traz o material de construção que a fêmea coloca no seu lugar. Este esforço combinado contribui, pensamos nós, para reforçar os laços entre o casal. Outro macho traz uma oferta à sua companheira. O ninho tem de ser permanentemente guardado, pois se fica desocupado mesmo pouco tempo, há de certeza pilhado ou confiscado. Uma fragata macho celibatária, com o lar velho a criar, procura um ninho vazio. Um ninho bem situado é mais um atrativo para as fêmeas disponíveis que vão à procura de companheiro. O macho bate as asas em sinal de boas-vindas à primeira visitante. Mas ela não se demora aqui. Entretanto, uma outra fêmea responde ao apelo. Observa de perto e o ardor do macho parece crescer. Nas fragatas há pouca diferença entre a parada amorosa e a agressão. Talvez ele fosse demasiado agressivo para o seu gosto. A visita seguinte é decepcionante. Trata-se de um macho jovem. Uma outra esposa em perspectiva. A sua agitação aumenta. A recém-chegada talvez recompense a sua longa e obstinada parada. Com ardor, o macho abraça a fêmea com as suas longas asas. Ela agacha-se sob a asa do macho, enquanto ele a cabeça acaricia com o bico. Esta demonstração vai continuar durante horas até que finalmente será o acasalamento. As fragatas fazem os ninhos no alto das árvores, o que os levar a atravessar obstáculos.
O casal vai chocar e proteger contra os ladrões de ninhos seu único ovo durante 50 dias. A taxa de mortalidade é alta. Os bebés fragados nascidos frágeis ninhos perigosamente colocados no alto das árvores. Durante quase um ano, eles vão depender totalmente dos pais e só terão a plumagem adulta aos 2 anos. Em terra, o céu das aves marinhas é fácil de observar, mas é abaixo da superfície do mar que a maior parte tem de ir para assegurar a sua subsistência e a da cria. Ainda não sabemos como é que elas caçam no mar. A expedição toma amplitude. A bordo do Serenade, Philippe Cousteau regressa de Mazatlan, 160 km a norte, trazendo consigo cientistas, mergulhadores e o equipamento necessário à exploração aprofundada da Ilha Isabela e das suas águas. Um avião anfíbio e um veleiro, parecendo ambos ter asas, vão consagrar-se ao estudo do mundo alado de Isabela. A Serenade, que avança sem ruído e sem agitação sobre estas águas calmas, servirá com eficácia de plataforma de mergulho. É nestas águas ricas em sardinhas e em anchovas que as aves de Isabela pescam. Vamos mergulhar aqui e observar pela primeira vez bem de perto as aves que se alimentam debaixo d'água. Os gansos patolas de Isabela têm um interesse particular para os pescadores da região. Durante gerações, as penas brancas mais compridas que têm nas asas têm sido muito apreciadas como isco para a pesca de arrasto. Na época própria, os pescadores das aldeias da costa mexicana invadem os rochedos dos gansos patolas. Justificando o seu nome, estes mostram-se excepcionalmente tolerantes para com os intrusos e são facilmente capturados. As penas arrancadas vão ser substituídas por outras novas e essa perda temporária não irá diminuir em nada as suas possibilidades de voar. As penas são cuidadosamente guardadas para a pesca de arrasto da dourada e do atum, que aqui são abundantes. Cousteau e o filho vão no Zodíaco ver como é que os pescadores mexicanos utilizam as penas dos gansos patolas. Os barcos são de tamanho modesto. Uma variedade de atum, chamada barrileta pelos mexicanos, é apanhada com anzol. As penas dos gansos são mais eficazes do que o isco vendido nas lojas. Infelizmente, para se fornecer de penas de gansos, a nova geração de pescadores nem sempre tem o respeito pela vida que os seus antepassados tinham. Não se contentam apenas em apanhar as penas, mas massacram estas aves sem quaisquer escrúpulos. Os gansos patolas estão bem adaptados para a luta contra as forças da natureza, mas contra a invasão dos homens não têm defesa. Cousteau convidou Thomas Howell, ornitologista da Universidade da Califórnia, a juntar-se à expedição. O Dr. Howell deixa o Serenade com o Philippe e o Bernard Delmotte e dirige-se para uma falésia onde aves tropicais de pico vermelho, os famosos rabo de palha, fazem os ninhos. Ao longo das falésias escarpadas de Isabela, os ninhos destas aves são quase inacessíveis. Desde o início da estação amorosa, a ilha fervilha com pássaros que se cortejam e pintos recém-nascidos. O Dr. Howell quer examinar de perto as grutas onde fazem os ninhos. As aves marinhas são soberbas em voo, mas em terra perdem toda a elegância e mal sabem andar. Por isso têm de fazer os ninhos à beira das falésias. Um pai guarda o seu filhote no ninho.
Dr. Howell pega com cuidado no pinto a fim de examinar os seus reflexos de nutrição. Veja, diz o Dr. Howell, toca-se aqui ao lado do bico e ele abre-o. É o que a mãe faz? Pergunta Bernard. É assim. Uma vez aberto o bico, o reflexo de ingurgitação continua. Era capaz de engolir o meu dedo até ao estômago, se tal fosse possível. Estes pintos nascem em buracos na sombra, por isso ao tocar-los notamos que são mais frios do que os das espécies que fazem os ninhos ao sol. O pinto é devolvido à família. Numerosas espécies que fazem os ninhos no solo são capazes de utilizar o bico para levar os ovos novamente ao ninho, se por acaso estes se deslocam acidentalmente. O Dr. Howell aproxima-se de um ganso-patola de patas azuis para ver se ele é capaz de recuperar os seus ovos. O Dr. Howell prepara-se para retirar os ovos do buraco no solo que serve de ninho. A ave parece dirigir-se para os ovos, mas instala-se no ninho vazio. Ainda que possa ver os ovos, o ganso está condicionado a sentar-se no ninho e não nos ovos. Quando estes são colocados outra vez no seu lugar, o choco recomeça naturalmente. Aves como estas são totalmente incapazes de enfrentar situações imprevistas. Agora, para fazer crer aos gansos patolas de patas azuis que o seu território foi invadido por outras aves, o Dr. Howell coloca um espelho perto do ninho de um casal com pintos recém-nascidos. Estas aves, que não fazem muito para defender os ovos, serão mais agressivas para proteger as crias? Torna-se evidente que os pais dão muita importância às suas crias. Protegem-nas com tal vigor que receio pelo espelho. Guiamos o Dr. Howell até aos pontos mais elevados, onde as fragatas fazem os ninhos no alto das árvores. Devido à sua enorme envergadura, no solo as fragatas facilmente ficam presas nas ramagens. Se não conseguem libertar-se sozinhas, acabam por morrer. Nem todas se libertam. Provavelmente tentou pousar, as asas prenderam-se nestes ramos e não conseguiu libertar-se. Como tem umas asas muito compridas, não teve hipótese nenhuma de sair. É todo preto, é um macho adulto que sabia voar perfeitamente.
Mas quanto mais se debateu, mais se prendeu nos ramos e não conseguiu libertar-se. As patas são muito pequenas comparadas com o seu tamanho. Por isso não podem enganar-se ao poisar. Tem de ser num ramo suficientemente grande e com muito espaço para estenderem as grandes asas, se não podem ficar presas como esta, e o fim é certo. Os ninhos das fragatas são bastante primitivos. Muitas vezes os pintos caem e, uma vez no chão, estão perdidos. Morrem de fome. Para sobreviver, o pinto devia voltar ao seu próprio ninho para ser alimentado pelos pais. Mas é impossível saber de que ninho o pássaro caiu. O Bernard descobre no chão um passarinho. Ainda está vivo e lança gritos de aflição. Tom, estava um abandonado no chão, diz o Bernard de Lamotte. Deve ter caído do ninho, responde o Dr. Howell. Parece estar bem alimentado. É possível que sobreviva se alguém lhe der de comer. Mas os pais nunca virão ao chão para isso. Tem um golpe no bico, como se tivesse sido atacado. Mas não parece muito fraco e é capaz de sobreviver se cuidar dele. Acha que podemos tentar? Pergunta o Bernard. Vale a pena experimentar. Ele tem fome. Tem muita fome. Bernard pergunta a John: vamos pescar para ele? É melhor, responde John. Ainda tem bastante vigor, diz Howell. Ele irá chamar-me papá? Fazendo o papel de pai adotivo, o Guy Joie constrói um ninho para o pequeno órfão. O pinto, ao qual a equipa deu o nome de Totó, é colocado com cuidado num ninho feito por mãos humanas, onde será alimentado até ser suficientemente grande para se desembaraçar sozinho. Em breve terá outro companheiro, outro pinto em aflição, a que o Filipe chamou Tutu. Olá, Tutu. Está zangado. Toma. Cousteau fica impressionado com o seu apetite voraz. As fragatas só alimentam um filhote de cada vez. Os Cousteau alimentam 2. Ainda não deve ter comido nada. Devora tudo, maroto. E mais que houvesse. Faz-se um acordo com os pescadores para que o Totó e o Tutu continuem a ser alimentados mesmo após a partida da equipa. Queres mais, Totó? À volta de um barco de pesca ancorado na baía, forma-se de repente um grande ajuntamento de aves. Sem valor comercial, muito peixe é deitado fora, fazendo o regalo das aves marinhas. Numa algazarra ensurdecedora, as aves juntam-se à volta dos pescadores, a maior número ainda do que quando vão pescar para o mar alto. Vamos utilizar estes peixes que os homens não querem como isco para atrair as aves. Um festim organizado como este vai dar-nos talvez a oportunidade de filmar à vontade as aves de Isabela a caçar, não só sobre a água, mas também na água.
A bordo do barco mexicano, o John Nathan e o Bill McDonald, da equipa Cousteau, recuperam o peixe de refúgio para o transportarem para o Serenade. Este peixe vai servir para atrair e concentrar as aves marinhas num local onde a atração pelo alimento seja superior ao receio instintivo pelo homem. Para localizarem um cardume em pleno mar, estas aves percorrem por vezes centenas de quilómetros. Desta vez a caça será mais fácil. A bordo do Serenade, prepara-se o mergulho tão desejado. Allergique. A bordo do Serenade, prepara-se o mergulho tão desejado. Os mergulhadores esperam que as bolhas de ar de respiração não assustem as aves. O Philippe tem a câmara submarina. Os primeiros peixes são lançados no momento em que Cousteau desce. E as fragatas, sempre alerta, são as primeiras a entrar em cena. Depois vêm os gansos pardos, que por enquanto não são importunados pelas fragatas. Por agora elas contentam-se em agarrar os peixes que flutuam à superfície. Em breve, dezenas de gansos, pelicanos, fragatas e gaivotas partilham o festim. A competição é feroz. Cada ave se debate pela sua parte. Com o seu bico curvo, adaptado especialmente à pesca na superfície, uma fragata apanha um peixe que flutua. Um ganso pardo vem ao de cima com a sua presa. Uma fragata arranca-lhe um pedaço, depois outra apodera-se do resto. É numa tempestade turbulenta de aves esfomeadas que Cousteau se aventura. Elas juntam-se à volta dele para uma orgia de comida. Cousteau está rodeado de aves frenéticas, tanto acima como abaixo da superfície. Talvez debaixo d'água tudo seja mais calmo. Pela primeira vez, os gansos pardos são filmados quando mergulham para se alimentar. Enquanto permanecem debaixo d'água, estão fora do alcance das fragatas. Pensava-se que os gansos mergulhavam como bombas diretamente sobre o alvo, deslocando-se no mar pela velocidade adquirida. Descobrimos agora que eles utilizam as asas para literalmente voarem debaixo d'água perseguindo a presa. Quando mergulham, atravessando a água como dardos, os gansos transformam-se em pássaros de prata.
As penas captaram uma quantidade inumerável de pequenas bolhas de ar que os envolvem num manto de luz. Alguns atingem uma profundidade de 6 metros e por vezes permanecem debaixo d'água quase meio minuto. Os gansos mergulham perto de mim, avançando com bruscos golpes de asas. Um deles toma o meu dedo por um peixe. Os pelicanos têm o seu próprio método de pesca. Em pleno mar, os pelicanos castanhos mergulham a mais de 20 metros de profundidade, mas aqui, junto ao Serrenade, são mais prudentes. Parecem patos apanhando o alimento mesmo abaixo da superfície. O pelicano mergulha bruscamente o bico, a bolsa largamente aberta enche-se de água e agarra a presa como se fosse uma pá. Uma gaivota vai tentar pilhar essa presa antes que ela passe da bolsa para a goela do pelicano. Quando pescam, os pelicanos utilizam a bolsa como os pescadores utilizam as redes. Pescam tanto para as crias como para si próprios. E enchem-se bem antes de voltarem ao ninho para alimentar as crias. Fomos os anfitriões de um grande banquete bem-sucedido. Apesar de um pequeno acidente, foi um mergulho maravilhoso. Então como foi isso? Apanhaste uma bicada? Olha para isto. Tomou o meu dedo por um peixe. Pois, estás sempre por dentro d'água. Para nós, a recordação mais viva de Isabela é a ronda incessante das fragatas. Estes piratas do mar não são prejudiciais. Pelo contrário, estimulam a luta pela vida. A pressão constante que exercem separa os fortes dos fracos e ajuda a formar uma comunidade de aves sãs e vigorosas.
Após uma estadia de 9 meses em Isabela, o estudo das aves marinhas está terminado. Os mergulhadores partiram a bordo do Serenade e agora o Catalina vai descolar rumo a outras expedições. Preocupados por verem desaparecer no mundo, pouco a pouco, os refúgios de aves marinhas, os Cousteau estão resolvidos a chamar a atenção para a ilha de Isabela e irão insistir para que ela seja protegida contra intervenções abusivas. As costas e as ilhas onde as aves marinhas podem procriar são cada vez mais raras. Já não há muito tempo para salvar Isabela e as suas aves da destruição. Aconselhamos as autoridades mexicanas a fazerem deste pequeno rochedo do Pacífico um santuário nacional de aves marinhas. Foi colocado sob vigilância severa em 1980 como consequência dos nossos trabalhos. A vida das aves marinhas é difícil, mas elas dominam os oceanos e, mesmo em condições precárias, conseguem coexistir. As aves marinhas atraem-nos e maravilham-nos, mas se interviermos na sua vida, estamos com certeza a prejudicá-la.